Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Edneme Lopes e aqui eu falo sobre o programa Dinheiro Direto na Escola. Eu estou fazendo uma série de vídeos, na verdade, eu estou montando uma playlist sobre o PDD Info. O PDD Info é um sistema onde as escolas beneficiárias do programa Dinheiro Direto na Escola podem consultar a liberação dos recursos para as suas unidades executoras. Eu já fiz o vídeo 1, com uma pequena introdução, já fiz o vídeo 2, mostrando os dados da escola, e esse é o terceiro vídeo da playlist, e nós vamos falar sobre a situação da unidade executora e da entidade executora. Se você quiser assistir aos vídeos anteriores, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, como eu ia falando, nesse primeiro vídeo sobre a situação de unidade executora, nós vamos analisar a situação de uma unidade executora que está com todas as suas informações atualizadas nos sistemas do FNDE. O PDDE Info, ele é um sistema onde você vai consultar, você gestor escolar, você membro de unidade executora, vai conseguir consultar a liberação ou a previsão de liberação de recursos para a sua escola. Além de você consultar a liberação dos recursos, você também pode consultar a situação de unidade executora. Para você saber como entrar nesse sistema, como acessar o sistema e aplicar os filtros, você pode assistir aos vídeos anteriores, cujos links estão aqui abaixo. A unidade executora é aquele caixa escolar, conselho escolar ou associação de pais e mestres, que é vinculada a uma escola e é responsável para receber, gerir e prestar contas dos recursos advindos do PDDE para a escola a qual essa unidade executora é vinculada. E a entidade executora é a prefeitura, no caso das redes municipais de ensino, ou as secretarias estaduais de educação, quando se trata de escolas vinculadas à rede estadual de ensino. No meu caso, eu atuo como técnica do PDDE no meu município, logo, as unidades executoras que estão sob o meu monitoramento, elas pertencem à rede municipal de ensino, onde eu moro e trabalho. Logo, a nossa entidade executora é a prefeitura. E qual é o papel da entidade executora quando se trata do programa Dinheiro Direto na Escola? É apoiar as suas unidades executoras que estão sob sua jurisdição, ou seja, as escolas, a receberem e a executarem, de acordo com os normativos, os recursos do PDDE. E também é a entidade executora que recebe, analisa e dá o parecer sobre as prestações de contas da unidade executora e envia essas prestações de contas para o FNDE através de um sistema específico. Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo de hoje. Como eu já falei no início, nesse vídeo de hoje, nós vamos analisar a situação da unidade executora e da entidade executora. Quando a gente fala em situação e PDD-Info, em PDD-Info e situação da unidade executora e da entidade executora, nós podemos estar falando de três situações. Uma primeira situação, e é a mais louvável, é quando a unidade executora está com todas as suas informações atualizadas nos sistemas do FNDE e com todas as suas prestações de contas em dia. Temos também uma segunda situação, que é quando a unidade executora está com seu mandato vencido. E uma terceira situação é quando a unidade executora está com pendência na prestação de contas. No vídeo de hoje, nós vamos analisar essa primeira situação, que é quando a unidade executora está com tudo ok. Quando a unidade executora está com todas as informações e não existe nenhuma pendência junto ao FNDE.
quando a gente vai consultar, quando aplica os filtros no PDD-Info, nós já temos assim um diagnóstico completo da unidade executora própria. Nós vamos ter, se você assistir os vídeos anteriores, você vai ver que nós vamos ter o nome da unidade executora, nós temos a informação do CNPJ, a quantidade de alunos atendidos pela escola que está vinculada à unidade executora, nós temos a relação das contas bancárias e os saldos que existem em conta. Vai ter também os valores a receber, os valores recebidos, quando for o caso, e essa outra informação é justamente a situação. Ou seja, quando a gente faz numa única consulta que a gente faz no PDD-Info, nós já obtemos toda essa gama de informações sobre a unidade executora. Então, nós temos aqui situação da unidade executora própria, UEPS. Sobre os dados cadastrais, quais são as informações que o PDD-Info me traz aqui nessa primeira situação? Aqui ele me trouxe a seguinte informação sobre esta unidade executora que nós consultamos. Não há pendência quanto ao cadastro da UEX, uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização. O que essa informação me diz? Existe um outro sistema chamado PDD Web, que é onde as unidades executoras e as entidades executoras atualizam as informações. Quem pode fazer essa atualização cadastral referente à unidade executora? O seu próprio gestor escolar pode acessar o PDD Web e realizar a atualização cadastral. Quando é que isso deve ser feito? Quando houver necessidade de atualização de mandato, ou seja, quando o mandato vence, a cada 2 anos, geralmente. Eu acho que talvez 100% das unidades executoras brasileiras seja de 2 em 2 anos, eu não conheço nenhuma até hoje que tenha um mandato maior do que 2 anos. Então, todas as unidades executoras, ao finalizar o seu mandato, realizam a atualização de mandato, realizando uma assembleia, escolhendo seus representantes, e depois que realiza esta reunião, precisa atualizar os dados no cartório, no Banco do Brasil e também em um sistema chamado PDDE Web. No PDDE Web, vai atualizar informações de mandato, atualização de endereço do presidente, documentos pessoais do presidente e informações de contato, e-mail e telefone. Então, essa atualização cadastral no PDD Web deve ser realizada sempre que o mandato for renovado, ou mesmo que o mandato ainda esteja vigente, mesmo o mandato estando vigente, se há alguma informação referente ao presidente for alterada, como, por exemplo, o endereço, o e-mail ou telefone. Quando o presidente tiver o seu endereço de e-mail, o número de telefone alterado, ele deve realizar essa alteração também no PDD Web. Outra informação também que precisa ser alterada lá no PDD Web, se houver necessidade, é em relação ao percentual de custeio e capital. Geralmente, as nossas escolas, elas recebem os recursos dividido entre 80% e 20%. 80% para custeio, 20% para capital. A unidade executora pode modificar esse percentual? Pode. Onde? No PDD Web. Quais são as outras informações que eu tenho aqui no PDD Info em relação à situação da unidade executora própria? Mandato do dirigente. Aqui eu tenho início do mandato 28 de janeiro de 2024, fim do mandato 28 de janeiro de 2026. Como eu falei anteriormente, os mandatos das unidades executoras geralmente possuem um período de 2 anos. No caso dessa daqui, iniciou em 28 de janeiro de 2024
e vai terminar em 28 de janeiro de 2026. O que isso quer dizer? Que logo no início do mês de janeiro de 2026, essa unidade executora precisa já começar a agilizar o seu processo de renovação de mandato, para que a escola, para que a unidade executora tenha sempre os seus dados bem atualizados e assim não perder a oportunidade de receber os seus recursos financeiros. Por que que essas datas aparecem aqui? Porque o PDD Info puxou essas informações lá do PDD Web, que por sua vez foi preenchido ou pelo diretor escolar ou pelo técnico da secretaria. No caso aqui do nosso município, eu faço todas essas atualizações de mandatos, de dados cadastrais de dirigentes no PDDE Web. A terceira informação que nós temos aqui no PDD é info relacionada à situação da unidade executora própria, é relacionada à prestação de contas. E no caso desta escola, não consta na base de dados do FNDE pendência de prestação de contas de recursos do PDDE ou de suas ações agregadas. Então, essas três informações aqui sobre dados cadastrais, mandato de dirigente e prestação de contas são somente três informações, mas que nos trazem muitos dados, muitas informações sobre a situação da unidade executora própria. Seguindo aqui, nós temos também a situação da entidade executora, que no nosso caso é a Prefeitura Municipal, porque a nossa rede é uma rede municipal de ensino, no caso das escolas pertencentes aos governos estaduais, as suas entidades executoras são as secretarias estaduais de educação. Sobre as entidades executoras, aparecem aqui no PDD Info duas informações que também são muito importantes e que nos dizem muita coisa. Essa primeira informação é em relação à adesão ao PDDE. A entidade executora, Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação, aderiu ao PDDE neste exercício, ou seja, neste ano. Data de adesão 27 de março de 2024. A resolução 15, antes da edição da resolução 15 de 2021, ou seja, até 2020, meados de 2021, a prefeitura ou as secretarias estaduais de educação tinham a obrigatoriedade de fazerem a adesão anualmente, até o dia 28 de fevereiro, se eu não me engano. De cada ano, as prefeituras e secretarias de educação tinham que acessar o PDD Web e realizar o procedimento chamado adesão ao PDDE. Depois da Resolução 15 de 2021, resolução que trata sobre o programa Dinheiro Direto na Escola, esta adesão passou a não ser mais obrigatória, que fosse feita anualmente. No entanto, para evitar quaisquer transtornos, nós realizamos essa adesão todos os anos. A outra informação que o PDD Info nos traz relacionada à situação da entidade executora é sobre a prestação de contas. E nesse caso, não consta na base de dados do FNDE pendência de prestação de contas de recursos do PDDE. Resumindo esse vídeo, em relação à situação da unidade executora, das unidades executoras e da entidade executora própria, nós não temos pendências cadastrais e nem pendências relacionadas à prestação de contas. Se você chegou até aqui, esse vídeo agregou valor para você, compartilhe ele com pelo menos 3 gestores escolares que você conhece. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Acesse aos links abaixo deste vídeo e assista aos vídeos anteriores e no próximo vídeo nós nos encontramos para falar mais uma vez de situação de unidade executora própria e de situação de entidade executora própria, agora em outra situação, a situação de quando a unidade executora própria está com o mandato vencido. Até lá!